uma vez aqui no programa Articulando da TV PUC, né? E hoje a gente vai ter o prazer de conversar, né, com os curadores, né, da Zona da Mata, que é uma parceria do MAC São Paulo com o MAN de São Paulo, com a professora, diretora e curadora aqui do MAC USP, Ana Magalhães, e com o professor da PUC, curador do MAN de São Paulo, Cauê Alves. Eu queria primeiro perguntar para vocês de onde partiu a ideia dessa parceria, né, e mais especialmente o contexto mais geral dessa exposição Zona da Mata. Bom, quem começou, na verdade, essa parceria toda e essa conversa foi a professora Marta Bogeia, né, que é vice-diretora do museu hoje, professora da FAUSP, da FAU da Universidade de São Paulo, que está na gestão comigo agora. E foi ela que fez essa proposta de aproximação. Isso fazia parte de um programa, na verdade, de uma das diretrizes do nosso programa curatorial para o MAC até 2024, né, que está dentro da nossa gestão, de efetivamente procurar fazer parcerias com as instituições afins a gente, né? Então, a gente entendeu desde o começo que o Parque do Ibirapuera é um lugar comum, compartilhado entre instituições culturais importantes de São Paulo. E no caso do MAC USP e do MAN, nós já tínhamos tido uma parceria anterior, né, numa mostra que se chamava, que era de comemoração dos 70 anos do MAN, em 2018, e era natural que a gente procurasse o MAN, até porque o MAC deve o seu acervo ao MAN, né? Uhum. Então a gente começou pelo MAN, que era uma parceria que já tinha acontecido em 2018 e que a gente tinha interesse comum, né, de explorar justamente essa zona aberta, a paisagem do parque. Então, quer dizer, aqui, pelo menos para nós, no programa curatorial do MAC, essa mostra tem a ver com essa reflexão sobre paisagem, cidade, arquitetura, meio ambiente, né, e por isso o Zona da Mata, né? A Zona da Mata é uma área litorânea, ali do Nordeste até um pouco o Sudeste do Brasil, mas que é um lugar de contato com os colonizadores. Mas o contato como conflito, né? Só que quando a gente usa esse título Zona da Mata, a gente está falando, né, de uma relação conflituosa entre colonizadores e os povos ancestrais, e os indígenas e os afro-brasileiros que ocuparam esse Brasil. Então, o Brasil todo é uma Zona da Mata, né, nesse sentido ampliado, e que a ideia era justamente tratar desses digamos assim, do modo como essa ocupação foi realizada, o desrespeito ao meio ambiente, ou tratando o meio ambiente como um mero produto a ser explorado e exportado, falando, obviamente, da tradição escravocrata, mas como que projetos contemporâneos tentam revalorizar os saberes dos povos ancestrais. Então, daí tem autores fundamentais para a nossa discussão, como Davi Copenaua, que é um sujeito que vai elaborar toda uma cosmologia Yanomami, em parceria com um antropólogo francês, e como que esses saberes ancestrais são fundamentais para que a gente consiga repactuar a possibilidade de um futuro, né, não só para o país, mas para esse planeta. Além da referência ao Bruno Latour, que a gente também teve bastante sobre territórios, sobre o modo como a gente tem que repensar nossa relação com a terra, repensar nossa relação com o meio ambiente. E acho que foi muito legal essa parceria, voltando ao assunto que a Marta tocou, porque assim como o programa do MAC tinha essa vontade, traz essa vontade de fazer parcerias com o entorno, eu cheguei um pouco na mesma época, a gente tomou posse com poucos meses de diferença, né? E também com essa mesma vontade de fortalecer o eixo cultural do Parque Ibirapuera e repensar, né, as relações. Então, a gente discutiu muito a passarela, né, que é esse lugar de contato entre as duas instituições, e que é um lugar caótico, um lugar difícil de habitar, um lugar que algumas pessoas acham que é perigoso, porque já teve históricos, né, de assaltos, mas essa ideia de repensar esse conjunto histórico, arquitetônico, cultural, institucional do parque. Queria falar um pouco das obras que constituem essa exposição, a começar por essa obra aqui, que fica um pouco próxima à entrada, né? Que é uma obra muito potente. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer é o seguinte: essas obras,
São obras que vocês comissionaram? São obras que fazem parte do acervo do MAC, do acervo do MAN? Como é que vocês pensaram? Quantas obras são? E eu queria que vocês falassem um pouco, a começar por essa aqui, que está logo na entrada da exposição. Bom, são 12 artistas. Eu agora não me lembro de cabeça quantas obras são, e é um misto, na verdade, de obras que são acervo MAC, acervo MAN, obras comissionadas e obras emprestadas de outras instituições. Né? No caso dessa instalação que a gente está vendo aqui, isso é De quem é? Isso é Rodrigo Bueno, que Rodrigo agora está lá no Bueno. MAN, né, com a quarta parte da exposição. Eu acho que esse é outro ponto importante também. A exposição se estende no tempo e no espaço. E ela, no tempo, ela teve 4 momentos diferentes, vamos dizer assim. Né? O último momento foi instalado agora com a complementação, digamos assim, que o Rodrigo Bueno faz desse trabalho, né? E isso tem a ver justamente com a pesquisa dele em torno das religiões afrodescendentes, né? Cada gaveta e objeto desse dentro do vidro é uma manifestação de um ebó, que é uma espécie de talismã de proteção, e ele justamente construiu essa falso galho, né? Que parece que sai da mesa, cresce da mesa e abre para fora, né? Da janela. Então, houve toda uma negociação, por exemplo, aqui dentro do museu, da gente abrir o brise do museu, porque o visitante é convidado a ver a copa das árvores do outro lado, né, e criar essa conexão já com o outro lado do parque. Né? Puxando o gancho do que a Ana falou, ao mesmo tempo que ele faz esse trabalho aqui a partir de uma mesa, com esses ebós, essas cápsulas de vidro, no MAN ele usa uma sala que chama sala de vidro e faz isso em grande escala, faz isso usando uma instalação que traz os mesmos princípios, que elementos, né, de galhos, com cristais, com a água, no caso lá da intervenção do MAN, com uma fonte, com luzes. Então tem toda essa transmutação da natureza, do galho em árvore, da árvore em mesa, e essas idas e vindas entre o estado de cultura e de natureza que está muito presente na obra dele. A gente está aqui logo no início da entrada, né, do espaço. Acho que também essa escolha do ponto de vista da arquitetura, né, acho que tem um pouco a mão aí da Marta Bogé, né? A gente é convidado a entrar na exposição por esse trabalho do Jaime Laureano, né? Fala um pouquinho desse trabalho pra gente, Ana. Esse é um trabalho do Jaime Laureano já um pouco mais antigo, né? É um empréstimo da Pinacoteca, então ele é da coleção da Pinacoteca do Estado de São Paulo, que gentilmente nos cedeu a obra para a realização da exposição. Ele se intitula "E Nessa Terra se Plantando Tudo Dá". Ele tira justamente essa citação da carta do Pero Vaz de Caminha, né, que era o escrivão da primeira nau que chegou, né, com Pedro Álvares Cabral para conquistar o território brasileiro, e falando justamente da abundância da natureza brasileira. O que ele faz aqui é plantar, na verdade, uma muda de um pau-brasil, né? E submeter essa muda a um crescimento controlado, na verdade. Controlado, na verdade, quer dizer, um biólogo, um botânico olhando isso, diz que a gente está torturando essa árvore, né, na verdade, porque ela fica o tempo todo com essa luz intensa, essa ventoinha, né, esse vento batendo nas folhas dela, contida nesse espaço onde ela pode crescer até um certo ponto, né? Então, isso é uma maneira dele justamente problematizar essa relação que a gente tem com os povos tradicionais desse país, né, com as populações autóctones desse país, com a chegada, né, dos africanos escravizados aqui, né, porque eram explorados justamente por esse modo muito exploratório e predatório de lidar, né, com o ambiente natural do país. Com a própria natureza. Com a própria natureza. Que ela está indo numa redoma de vidro para ser vista, mas onde você de fato tem... É o display típico, né, de um gabinete de botânica, né, das expedições de viajantes que vieram tantas vezes a esse território. Essa ideia de que aquilo que conserva a planta viva é também aquilo que impede que ela cresça. Então essa metáfora, né, de que um Brasil que, de algum modo, tenta ser protecionista e impede que, de fato, isso ganhe a potência que poderia ter, né? Então, acho que esse paradoxo, né, de conservar vivo e impedir o crescimento pode ser ampliado para toda uma situação nacional, né, com um símbolo do Brasil, que é essa árvore que deu seu nome para a nação, né?
A gente entra na exposição, né, e se depara logo com essas 3 imagens da Cláudia Andujar, que é uma artista super conhecida, que vem trabalhando com a questão dos povos indígenas, dos povos originários. E vocês escolheram aqui 3 imagens, né? Elas são parte do acervo do MAN, do MAC, do MAN. Uma tem um conjunto representativo de obras da Cláudia, e a gente selecionou essas 3, enfatizando, claro, a relação com a mata, mas também com a arquitetura e com as construções, né, dos povos indígenas, e essa integração entre a arquitetura, as ocas dos povos e a relação com a integração com a natureza, com o espaço da Amazônia, no caso são dos Yanomamis, né? E acho que é importante ressaltar a dedicação de uma vida inteira da Cláudia à causa Yanomami, a todo um engajamento que ultrapassa o campo de fazer imagens, mas é toda uma luta política e ativista. Quase, né? Para além de uma questão etnográfica, né? A Cláudia realmente se inseriu na luta da defesa dos povos Yanomamis. Ela tem um papel fundamental, inclusive, né, nos atos demarcatórios da terra Yanomami, lá atrás, né? Uma figura como Davi Kopenawa, né, que é um das referências para nós, para a exposição. É uma figura que, enfim, conviveu com ela, né, ela viu crescer de algum modo e é hoje uma liderança indígena que tem um papel fundamental na defesa dos direitos dos povos indígenas, né, e das demarcações de território. Agora, essa obra aqui, ela tem relação com tem uma obra lá no final da exposição, quer dizer, no final, não diria final, né? Porque a exposição pode ser pensada dentro de um contexto circular com aquela obra super forte do Leandro Lima e da Gisela Mota, né? Que, enfim... É uma colaboração dos dois, da dupla Mota Lima com a Cláudia, em que eles pegam uma imagem da Cláudia e com uma gambiarra, né, um retroprojetor, uma gelatina, um ventilador, dão movimento para essa imagem, chamando a atenção para a questão da queimada, do fogo, da brasa, que de algum modo também faz parte do repertório fotográfico da Cláudia. Ele se apropriou, na verdade, de uma imagem da Cláudia lá dos anos 70, justamente próximo a essa série, né, em que a Cláudia registra uma oca pegando fogo, né. O que eu acho que é interessante aqui, além da discussão, obviamente, política, de crítica, né, a essa violência em relação aos povos originários, a forma como eles trabalham, né, com essa imagem, né, através desse dispositivo que é uma traquitana, dando movimento ao fogo, né? Então a sensação que você tem é que é uma imagem em vídeo quase, né? Sim. Isso faz parte desse discurso sobre, afinal de contas, a precariedade da vida nesse país, né? Enfim, dessa relação de conflito estabelecida desde a fundação dessa ideia de território da qual nós somos herdeiros e nunca, na verdade, nem fizemos a reparação e nem superamos completamente. Esse trabalho é da Pinacoteca, da né? Pinacoteca, do acervo da Pinacoteca. Interessante isso também, essa maneira como vocês, enquanto instituição, foram fazendo essas relações com outras instituições, né? Para, enfim, trabalhar com... O que a Ana disse, a coisa da precariedade, eu acho importante porque, apesar da precariedade, de vez em ficar apenas lamentando de falta de recursos, acho que os artistas transformam a falta de recursos em força expressiva. Isso potencializa o trabalho. Então, acho que é muito próprio de uma geração que vem, acho que... geração não, da arte, de parte da arte brasileira, do cinema novo até aqui, que de algum modo sabe lidar com poucos recursos e fazer trabalhos tão impactantes, tão engajados politicamente, tão significativos do ponto de vista artístico. Acho que era bom ver que tem um acetato, né, de uma fotografia da Cláudia Andujar, com uma película vermelha, que é a gelatina, com uma espécie de aquário com água e uma ventoinha que joga, que faz movimento, né? E aí o retroprojetor na tela
o resultado da água, né, se mexendo é justamente o inverso, é o fogo queimando. Então esse usar a água para fazer o fogo arder também é bastante rico, né, como metáfora, né, dessa ambiguidade que a gente está falando o tempo inteiro, né? Essa discussão que vocês trazem aqui, que no início vocês falaram da arquitetura, né? Acho que é uma exposição que ela incorpora muitas dimensões em termos de linguagem, de discussões, né? E aqui essa maquete, né, incrível, de quem que é esse trabalho? Esse trabalho é de um jovem arquiteto de Curitiba, mas com escritório em São Paulo, chama-se Gustavo Trabo. Ele tem essa maquete. Na primeira parte da exposição tinha uma outra maquete de intervenção daí no espaço urbano de São Paulo, mas onde ele lidava justamente com essa questão da relação arquitetura-paisagem, arquitetura-natureza. E nesse caso aqui, essa maquete é de um projeto ainda não construído, mas foi uma colaboração dele com uma comunidade, uma cooperativa de castanheiros no estado do Pará, né, em Laranjal do Jari, que faz ainda a coleta da famosa castanha do Pará, né, a Brazil Nut, né, na mata do modo tradicional, né, e eles têm uma cooperativa onde eles fazem a extração do óleo da castanha, que era muito precária e tudo mais. O Gustavo foi para lá, fez os estudos, etc., e chegou a essa solução que é muito bonita, porque na verdade ele está estudando tanto a estrutura do telhado quanto o uso das paredes de pau a pique, né, a partir dessa arquitetura vernacular que ele encontra lá, né? Como essa comunidade constrói as suas casas, né? Fazendo das paredes essas paredes que respiram, porosas, né, etc. E situando aí as vários setores, né, de produção e extração do óleo da castanha. O projeto foi comprado pelo Centro Georges Pompidou, então ela, terminando a exposição aqui, vai para a coleção do Pompidou na França. Assim como o Gustavo Trabo, né, a gente também tem dois projetos do Brasil Arquitetura que também lidam com, né, entram em contato com essas comunidades tradicionais. Na verdade, através de uma construção de uma sede do Instituto Socioambiental também no Amazonas, construída. E outro projeto que aí é com um terreiro, na verdade, de Oxumaré, no meio da cidade de Salvador, que preserva um pedaço de mata virgem, né? E então tem também essa disponibilidade desses nomes da arquitetura, né, que vão a essas culturas para aprender com elas também. É bonito, né? Isso, né? Essa recuperação da arquitetura vernacular e a potência e a força das culturas originárias, né? Que vocês trazem aqui também para a exposição. Quer dizer, então tem uma exposição que coloca em cena a questão da violência, mas também a violência em relação às culturas, né, e os saberes originários, né? E trazer esse trabalho aqui é bem potente. Ele se relaciona com aquele vídeo que está ali? O vídeo foi feito como registro de como era feita a produção, né? Como é que se extraía a castanha do Pará e quais são os setores que eles trabalham, né? Como é feito. É muito impressionante de ver, porque eles de fato partem em canoas muito pequenas, dentro dos igarapés, passam dias, né, coletando com essas grandes cestas nas costas. É tudo muito manual, né? E depois chegam na comunidade mesmo, tem esse grande galpão, mas que é muito precarizado, né, etc., para fazer a extração da castanha, que é exportada, né? A extração do óleo de castanha e a castanha, que são produtos de exportação brasileira, né? Na verdade, o Trabo é um artista, arquiteto, que ele circula pela pintura, pela produção de audiovisual, e parte do processo criativo dele, como arquiteto, ele faz pinturas, né? E acho que essa pintura ele fez, né, em diálogo com esse projeto dos castanheiros e também faz parte do conjunto que vai lá para o Pompidou. Eu queria só chamar a atenção para o fato, né, de que, ao contrário da arquitetura moderna brasileira, que em geral desconsiderou o território em que ela se instalava, os projetos aqui da Zona da Mata, tanto do Brasil Arquitetura como do Trabo, ao contrário, vão buscar um saber e uma relação com a natureza e com o território que é de outra ordem, que é menos da ordem aí do conflito e mais uma tentativa de
reconfiguração, né, do espaço do habitat com o entorno, e muito mais generoso em relação às questões de ventilação, às questões culturais, as questões até, digamos, cosmológicas, no caso do terreiro de Oxumaré, questões que envolvem religiosidade, e acho que esse olhar, né, que esses arquitetos têm para esses saberes ancestrais é algo que é mais recente, né, nos anos 30, isso não era algo tão explicitado, né? Foi um desafio para a gente, e aí isso foi a Marta que trouxe, né? Como que você relaciona, né? Porque essa tem sido outra premissa, pelo menos para nós aqui no MAC USP, que é de trabalhar com várias linguagens artísticas. E como que você expõe a arquitetura com arte contemporânea, né? Como você trata com a arquitetura no espaço expositivo, sem que isso seja propriamente uma exposição de arquitetura, né? Então, eu acho que um dos nossos desafios aqui também foi fazer isso, né, Cauê? Tanto que as soluções encontradas, por exemplo, para a instalação da obra do Gustavo Trabo e os 2 projetos do Brasil Arquitetura foi de um jeito aqui, né, que desse a possibilidade do público ler esses objetos, né, mas de uma maneira mais poética, vamos dizer assim. E lá, no MAN, foi outra solução, dada para a maquete também, que estava lá do Gustavo Trabo, né? Então, tem um tratamento desses objetos, não pelo desenho técnico, por exemplo, né? Mas a dimensão da materialidade, a importância, o diálogo deles com essas comunidades autóctones. Exato. A questão da memória. Essa obra faz parte aí de uma série do Júlio Plaza, né? Que eu não conhecia, né? E ela realmente faz muito sentido aqui dentro da exposição. Essa obra é uma série dele, né, Ana? É uma série, é um conjunto, se eu não me engano, de 9 serigrafias que ele faz do acervo do MAC, né, de 1972. Portanto, está também no acervo do museu desde os anos 70. E ele trabalha com essa ideia do verbete de dicionário, né? Sim. Então, nesse caso aqui, o verbete é ecology, né, ou ecologia, que define o que é ecologia, mas a imagem que ele traz, né, que ele trabalha com essa ideia da apropriação da imagem documental, né? Sim. E etc., enfim, é o reverso disso, né? Exato. Porque a gente vê uma mata destruída. Então, é uma maneira dele, obviamente, dialogar também com seus contemporâneos naquele momento, né? Que estou pensando nos artistas da arte conceitual, grande exemplo que a gente tinha, né? Do One and Three Chairs, né? Do Joseph Kosuth, mas que ao mesmo tempo ele reverte aqui, né? Ele problematiza porque ele traz de um outro jeito, né? Ele insere uma dimensão política, local, né? Porque nós estávamos implicados nesse discurso de ecologia, e, enfim, os anos 60, né? Final da década de 60, início da década de 70, vai ver 2 fenômenos importantes, né? Quer dizer, de um lado, a emergência dos movimentos ambientalistas, né? Como movimentos sociais importantes, que trouxeram uma série de valores para nós, mas, no caso brasileiro, a gente sabe que nesse período, né, a ditadura militar está envolvida lá, empreendendo um projeto faraônico de abrir a Transamazônica no meio da floresta e promovendo isso, né? E no caso do Guto Lacasse, que está do lado, acho que é importante esse vídeo porque ele foi o único que esteve nas duas instituições. É um vídeo que fez um pouco uma ligação entre os 2 espaços e talvez seja um dos poucos artistas contemporâneos que lidam de modo tão direto com o humor, com a ironia, com o sarcasmo, né? E fica evidente, é muito bom, né? A força ele pintando de verde o entorno, é muito bom, áreas verdes. Exatamente, áreas verdes. E tem essa ideia de uma promessa, né, de que a pintura se transforme em realidade, né? Tem a promessa de que isso possa, de algum modo, se concretizar justamente com o concreto quebrado, né? E é o que, de fato, numa outra versão desse filme isso acontece, né, Ana? Alguém, ao ver isso, vai lá sem o Guto saber e quebra o concreto e deixa uma areazinha verde ali, né, ao redor da árvore. Onde outras plantas, etc., começam a crescer. Então, na verdade, quer dizer, é a ação daquele que se sente incomodado, que foi alguém lá pintou aquilo de verde, né, que abre o concreto e que no fim... Então, quer dizer, tem uma ação de
é uma estratégia de guerrilha, né? Vamos dizer assim, que ele coloca Urbana, em prática, né? guerrilha urbana, exatamente. A gente tem aqui esse projeto ainda não construído, né, do Escritório Brasil Arquitetura, do Marcelo Ferraz e do Francisco Fanucci. Eles foram chamados, né, há alguns anos atrás, por um terreiro, pelo terreiro de Oxumaré. Ele se localiza no centro da cidade de Salvador e ele está numa encosta em que ele preserva um pedaço de mata virgem. Então, aquela comunidade, né, de religiosidade afrodescendente tem um papel importantíssimo na preservação daquela mata. Que é sagrada, né? Que é sagrada, é considerada uma mata sagrada. Ou seja, ela é de fato uma presença importante para essa ligação com os ancestrais, etc. Sim. Né? E o Escritório Brasil Arquitetura propõe, né, essa disposição, cria essa arquitetura toda em relevo, né, em que ela vai segurar, na verdade ela cria uma espécie de grande estrutura que segura, né, protege a mata dessa encosta que, né, que enfim, declinada e que corre o risco de, né, cair, como a gente vê ali no vídeo. E para a exposição no MAC, né, que esse projeto queria ser apresentado, etc., a Brasil Arquitetura finalizou uma parte já, digamos assim, da proposta, que é o trono, né, para o Babalorixá, que é o líder religioso dessa comunidade. Então a gente vê essa figura da serpente que aparece nos desenhos dos cobogós, que vão ser usados também no projeto, né? E a serpente que também decora, né, o trono do Babalorixá. Então o trono foi feito, o trono vai depois, né, para o projeto, né, do terreiro de Oxumaré, para a comunidade, e foi produzido graças à ação da exposição Zona da Mata.